noite. Animados para continuarmos nossa jornada sobre a raiva? Este também foi difícil. Eu estava preparando, quis fazer umas coisas diferentes, aí quando eu vi eu estava mais perdido do que cego em tiroteio, e voltei, mexi, porque há uma tendência de quem precisa refletir sobre um aspecto entrar no caminho B, e quem precisava do B pegar o A. E eu acho que até o final eu vou conseguir deixar claro isso para vocês, de como é delicado discutirmos as nossas posturas sobre a raiva. E eu diria que das três emoções que mais nós podemos ter problemas, da raiva, o medo e a tristeza, a raiva é a mais fácil de nós fazermos uma interpretação enviesada e de usarmos este conhecimento para nos prejudicarmos ao invés de nos ajudarmos. Então, é a que exige melhor entendimento teórico a respeito da emoção, que não tanto com o medo, nem tanto com a tristeza. Vamos ver se até o final vocês ficam melhores ou piores. Eu trouxe aqui esse... Depois, quando eu vi, eu falei, eu preciso levar para eles. Era para ter usado no do medo, mas eu gostei tanto dessa frase. Vai, e se der medo, vai com medo mesmo, né? Que era o que nós estávamos falando dos medos egóicos, né? Vai dar medo, mas enfrenta com medo mesmo, e uma hora a gente chega. Aí eu falei, eu vou pôr, depois eu pus lá no do medo, outra vez repetiu, uso esse, mas queria trazer para vocês. Então, para quem perdeu a nossa primeira parte, vocês já receberam, né? Eu mandei o vídeo da raiva bem rapidinho, né? O Ricardo conseguiu organizar e mandamos. Se alguém não recebeu, manda e-mail de volta, cultivo das emoções, sem se cedilha e sentiu, @gmail.com, porque deu uma obsessão lá naquele e-mail e eu não consigo entrar e acessar os contatos. Então você tem que mandar um e-mail, dali eu coloco em adicionar contatos, porque eu não sei o que aconteceu e não vou fazer outro e-mail e pedir para vocês mandarem tudo de volta, não tem como. Então, se não recebeu, manda de volta e assim que tiver pronto o vídeo a gente encaminha. Na primeira parte, então, nós falamos um pouco sobre impedimentos sociais e religiosos de entrarmos em contato com a raiva. Resgatamos uma frase muito importante de Joana de Anjos, dizendo que ninguém deve envergonhar-se de sentir raiva, mostrando que ela faz parte da nossa natureza nesse atual momento da evolução. Falamos um pouco sobre a fisiologia da raiva, as questões da repressão e da expressão, e que no fim está tudo perdido. Falamos de alguns mitos sobre a raiva, comparamos com as estações do ano, e no caso a raiva foi comparada com o verão. Passamos pelas facetas da raiva, a raiva que esconde o medo. Falamos um pouquinho sobre técnicas de administração da raiva e terminamos com Jesus e a questão da ira santa. Vocês lembram de tudo isso? O problema é que eu dou um seminário de emoções em outros lugares, de fim de semana, assim, e eu não lembro o que eu falei aqui e o que eu não falei aqui. As técnicas e aí... de meditação eu não lembro. Não, esse eu sei que eu falei, que no fim não ajuda em nada, né? A gente fica lá de jogar uma almofada, quebrar copo, não sei o quê, tudo uma palhaçada que no fim não salva ninguém da raiva. Porque o problema é entender o que aconteceu antes, né? Mas em especial essa parte da ira de Jesus, eu não lembro quanto que eu falei, e também é isso que tem para hoje, né? Vamos ficar com isso. Nós estamos falando de raiva, de que ela faz parte da nossa vida, de que ninguém deve se envergonhar, de que a gente tem que aceitar e tudo mais, que não adianta reprimir, que tem que aprender a lidar e tudo mais. Isso tudo vocês estão convencidos, não estão? Aí a gente pega o Evangelho em Mateus e cai uma frase como essa: ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, e aquele que matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se encolerizar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Ficamos com Joana de Anjos dizendo que a gente deve se envergonhar e tem que sentir, que faz parte da nossa natureza, ou com Jesus dizendo que a gente vai ser condenado? Hã? Ou abandonamos os dois, então, e vamos viver nossas raivas como der vontade?
Não dá um conflito se não prestar um pouco de atenção, porque uns estão dizendo que faz parte da nossa natureza, que a gente deve se permitir sentir, que tudo mais. Depois você lê lá no Evangelho uma frase dessa e fala, meu Deus, mas não pode mesmo. Então engole esse negócio, se explode, vira santo, evangeliza, faz alguma coisa, porque não pode sentir raiva. Vocês ficam com essa impressão quando lê uma frase como essa ou fui só eu que fiquei? Vocês podem ficar sem essa impressão, vejo que é loucura minha, você não teve nada disso. Não, eu penso que talvez o veneno que a gente coloca na raiva faça mais mal pra gente. Mais nesse sentido, mas não... Mas se botar pra fora também dá pra matar alguém, né? Também. Eu entendo aí que melhor pra essa frase, melhor engolir do que externalizar, não é? Olha o que ela diz, melhor engolir do que externalizar. Daí contradisse tudo que falamos até agora, né? O que é melhor, matar alguém ou se matar? Não pode nenhum dos dois. Nenhum dos dois, é tudo contra a lei divina, né? Então faz o quê? Eu pensei aqui, fiz uma cretinice com o Evangelho, que eu acho que é uma cretinice que eu estou propondo para vocês pensar, mas olha o que Jesus diz, encolerizar contra seu irmão. Tipo assim, dá para encolerizar e não fazer nada contra o seu irmão, não dá? Dá ou não dá? Claro que dá. Eu estou louco de raiva com o que o Juliano fez e eu me encolerizo, mas não vou fazer nada com ele. E sabe por quê que dá para não fazer nada? Aí entra num aspecto que eu queria falar para vocês. Deixa eu ver se eu pus aqui até para lembrar. Pus assim. A necessidade da responsabilização. Isso. A necessidade da responsabilização. Porque eu posso dizer, o Juliano me deixa com raiva. Essa é uma frase verdadeira ou falsa? Falsa. Falsa por quê? Eu fico com raiva quando o Juliano faz isso ou aquilo. Não é uma mudança de frase. Agora eu aprendi que o certo é falar. Eu fico. Não é uma mudança de frase. É de entendimento. Porque senão, com todo mundo que o Juliano agisse desta forma, deveria ficar com raiva. Sem exceções. Se houver uma exceção só, nós já entendemos que ele não é um determinante. Então, quem é o determinante neste encolerizar-se? Eu digo, fulano me irrita. Tá certa essa frase? Psicologicamente não. Sou eu que me irrito quando fulano age desse jeito. E poderia não me irritar quando ele age deste jeito. Porque nem todos se irritam. O trânsito é enlouquecedor. Verdadeiro ou falso? Falso. Só enlouquecem algumas pessoas com esse trânsito atual. Outras pessoas não enlouquecem. Outras pessoas não estão nem aí para aquele trânsito. Então existem algumas coisas que acontecem dentro de mim e que quando eu estou neste trânsito de Curitiba no horário de rush, eu fico enlouquecido. Isso é um processo de responsabilização, porque eu estou atribuindo a mim ou ficar com raiva ou não, enlouquecer ou não, adoecer ou não. E enquanto eu não fizer isso, eu não tenho como trabalhar a raiva. Porque quando eu acho que é o Juliano que me deixa com raiva, o que eu preciso fazer? Eliminá-lo. E se eu elimino ele da minha vida, eu acredito que eu resolvi o problema da raiva. Mas daí não vai ser mais o Juliano. Vai ser o Eduardo, o Tadeu, o João. Sempre vai ter alguém, e aí a gente usa essa frase com gosto, sempre vai ter alguém que vai me tirar do sério, né? Porque a pessoa que me tirou do sério, nossa, que damos a honra destas almas. Boa noite, desculpa, não era para constranger, o pessoal virou. Eu disse dessas almas, eu ia dizer nobres ainda, daí o pessoal ia constranger mais e eu fiquei no pouco aqui. Então eu vou dizer que sempre existe alguém para me tirar do sério.
colocando a responsabilidade do meu estado emocional lá fora. E se a responsabilidade do meu estado emocional está lá fora, então não há nada o que eu possa fazer em termos do meu equilíbrio. Quando eu me responsabilizo por isso, então agora, tendo as rédeas, eu posso melhor direcionar as minhas emoções. E aí, para mim, faz sentido olhar para aquela frase quando ele diz de se encolerizar-se contra o seu irmão. Porque no fim das contas, o que a gente está vendo é que a raiva não tem nada a ver com o nosso irmão. A raiva é um problema meu, comigo mesmo. E talvez, em muitos casos, quando a gente vai esmiuçando, a gente vai ver que aquilo que eu descrevo como raiva do outro, na verdade é raiva de mim, por ter feito aquela escolha. Raiva de mim por ter permitido que a pessoa fizesse, raiva de mim por não ter me protegido, raiva de mim por não ter escolhido direito, raiva de mim por um monte de outras coisas, e que eu coloco esta energia no outro. Então, olhando por esse ângulo, me faz muito sentido a questão da responsabilização, de que nós não nos encolerizamos ou não devemos nos encolerizar com nossos irmãos, porque precisamos entender a cólera ou a raiva enquanto um processo interno, e que no fim das contas não tem nada a ver com as pessoas que estão à nossa volta. Eu, comigo mesmo. O outro vai ser apenas um estímulo, fazendo perceber as coisas que acontecem dentro de mim. Se não fosse este, seria outro. Se não fosse o outro, seria o outro. Se não fosse esse trânsito, seriam as crianças. Se não fosse as crianças, seriam os adultos. Se não fosse, nós sempre vamos tentando justificar. E precisamos viver esse processo de responsabilização. E por que este processo também é importante? Primeiro, pelo fato de que... Tem alguém com Wi-Fi ligado que está tocando aqui o tempo inteiro para conectar? Tanto pelo fato de conseguir ter as rédeas para melhor administrar as minhas emoções, quanto... Porque principalmente lidando com a raiva, somente quando nós tomamos consciência do que está acontecendo dentro de nós, é que aquela energia tumultuada começa a se organizar. Por isso que eu falava das técnicas, que elas não nos ajudam. Porque daí eu vou contar até 10, eu estou morrendo de raiva, 1, 2, 3, e tem gente que vai aumentando a raiva quanto mais vai contando. E quando chega no 10, ela está a ponto de matar alguém. Não acalmou. Toma água, mas aquela água desce como um fogo e vai explodir lá no estômago. Então, não resolvem estas coisas enquanto eu não compreendo o que está acontecendo dentro de mim. É diferente de compreender o que está gerando aquela energia e para administrar melhor eu vou respirar, eu vou tomar uma água e vou lá buscar um ar para conseguir entrar em contato com isso, compreender melhor e administrar minha emoção. Mas a respiração em si não resolve o problema de ninguém. Tomar água em si não vai resolver o problema de ninguém. O que vai nos auxiliar é a tomada de consciência do que está acontecendo dentro de nós, nesse sentido da responsabilização. Até aqui fica claro para vocês? Então, hoje o nosso percurso é por tentar compreender melhor a raiva. Nós vamos fazer um complemento do que foi falado na semana passada, com foco na compreensão do que nos faz sentir raiva e que não tem nada a ver com o outro na nossa vida, tá? Eu vou trazer, se eu não me engano, 4 elementos, e para cada um destes 4, a gente vai discutir na postura do cultivo. Lembra que eu falei que no mês passado a gente fez um geral, vários aspectos, e hoje a gente vai discutir em específico o cultivo, que quer dizer, na medida que eu compreendo o que está acontecendo, eu vou ter um manejo diferente do que eu faço dentro de mim. Ou agora, é um Wi-Fi de volta. Daqui a pouco vocês vão ver eu com raiva. A gente pode fazer um exercício na hora. Alguém vai falar para eu respirar, eu vou dizer, respirar o cacete! Vai enlouquecendo e aí depois quando a gente olha a gravação fala, meu Deus, porque é assim a gente com raiva, né? Na hora que tá com raiva parece tudo certo, tá tudo justo, tudo no comando, né? E depois quando a gente se olha de fora fala, meu Deus, que cena ridícula essa, né? Começamos então com o Evangelho.
Um espírito protetor. A cólera. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, item 9. Este é ótimo. Veja o que ele diz. Pesquisai e quase sempre deparareis com o orgulho ferido, que é o que vos faz repelir coléricos os mais ponderados conselhos, senão o orgulho ferido por uma contradição. Até mesmo as impaciências que se originam de contrariedades muitas vezes pueris, decorrem da importância que cada um liga à sua personalidade, diante da qual entende que todos se devem dobrar. Forte, não é? Porque no fim das contas, a gente age como se fosse um reizinho. Eu talvez repita os exemplos que eu disse, que eu já não sei o que eu falei lá, o que eu falei aqui, o que eu não falei, é melhor pelo excesso do que pela falta. Quando nós estamos no trânsito, eu saí atrasado para vir para o curso, tem que montar a câmera, tem que fazer um monte de coisas hoje, tudo atrapalhado, não consegui me organizar, e pega uma alma lenta com o carro na rua que não tem como ultrapassar. E o pior é que aconteceu, agora eu estou lembrando, 2 carros da autoescola na minha frente, hoje a minha rua não tem como ultrapassar. E aí ficou verde o sinal e ela estava indo bem devagar. E depois dela ainda tinha um outro carro da autoescola também. Mas daí eu posso, neste momento, ficar com raiva. Quem é que tem que ficar andando na rua? Essas autoescolas. A gente esquece que a gente também fez autoescola, que a gente, na hora que aparecia um carro no retrovisor, a gente já começava a se desesperar, né? Porque quando tá na autoescola é assim, só de ver o carro no retrovisor já faz morrer, já se desespera, se perde. E a gente pode enlouquecer no momento daquele, dizendo, o que é isso? Que não sei o que, vai aprender, mas está aprendendo, né? Como que não? E aí a gente vai pensar, qual era a velocidade que as pessoas deviam de estar andando naquela rua? 30 por hora? 40 por hora? 50? Mas se for num dia que nós estivermos saindo de casa, num domingo gostoso, bem tranquilinho, com o braço para fora, e vier alguém e buzinar e descarregar a buzina atrás de nós, nós também vamos ficar com raiva. Então assim, se for alguém andando devagar na minha frente, que hoje eu quero andar rápido, me dá raiva, porque tinha que sair todo mundo da minha frente, porque eu estou atrasado. Mas no dia que eu quero andar bem tranquilinho, e chega alguém e descarrega a buzina, a gente também vai dizer, ai, desculpa, vamos andar rapidinho porque ele deve estar com pressa. A gente vai ficar com raiva. E quando eu fico com raiva porque descarregaram a buzina atrás de mim, eu vou pensar então qual era a velocidade que deveria andar. Ao invés de na placa estar escrito 30 km por hora, a minha sensação é a velocidade que Marlon Haikdal quiser andar. Porque é assim que a gente vive na via pública. Se tiver com pressa, eu quero que todo mundo ande mais rápido. E se estiver tranquilo, eu quero que todo mundo ande tranquilo. Não é uma loucura isso? Uma insanidade? Faça assim com a cabeça. Porque é uma loucura. Eu sei que vocês estão resistindo de concordar. Eu estou sentindo umas alminhas ali pensando, não, mas o Marlon não sabe o que é o trânsito, ele não sabe o que é o horário, que não sei o que. Mas eu poderia pensar, na hora que está lá as duas pessoas lá na autoescola, num outro momento, outra situação, puxa vida, deveria ter saído mais cedo. Aonde que eu estava com a cabeça, que fui sair tão em cima da hora? O curso é uma vez por mês, podia ter organizado tudo antes, podia ter me preparado melhor, podia ter feito isso e aquilo, e não precisava agora estar aqui enlouquecido atrás desse carro, ou numa batida, quando tem algo que acontece, que foge ao nosso planejamento e a gente fica com raiva. Na hora que nós estamos andando devagar e alguém se irrita atrás de nós e buzina, a gente poderia pensar, puxa vida, desculpa, né? Talvez seja um enfermeiro indo para o trabalho, voltando do plantão, louco para chegar em casa e poder descansar, algo do gênero, ou alguém que está com um problema, vindo de um velório, indo para um velório, recebeu uma notícia do hospital que o filho está lá. A gente poderia pensar 1000 coisas. Mas não pensamos nessas 1000 alternativas. Nós pensamos apenas
em nós mesmos, no nosso tempo, no nosso jeito de funcionar, no nosso interesse, e por agir dessa forma, nós ficamos com raiva. Então aqui esta raiva, este espírito protetor, nos faz ver o orgulho ferido. As coisas não foram do jeito que eu queria, no tempo que eu queria, como eu planejava. E quando elas não acontecem desta forma, eu fico com raiva. Vocês conseguem lembrar as situações que vocês descreveram de raiva no mês passado? Que eu tinha pedido para vocês descreverem. Se alguma, pelo menos uma delas, se encaixa nisso aqui? Era para vocês darem uma risada. Assim, porque a grande maioria das situações de raiva, elas se encaixam aqui. Concorda ou tem alguém que discorda disso que eu coloquei agora? Na grande maioria, a gente ainda vai tentar argumentar, dizendo assim: ah, mas num trânsito como esse, ah, mas não há quem não se irrite com o Juliano. Como assim? Se todo mundo fizer, se todas as pessoas fazem igual, então não temos problema. Eu sou normal. Mas se todo mundo se irrita com esse trânsito, então todo mundo está com o mesmo problema. Se todo mundo se incomoda porque o Juliano faz isso ou aquilo, então todos aqueles que estão à volta dele têm a mesma característica emocional, têm o mesmo perfil psicológico, e isso não justifica nós agirmos com raiva. Nós ficamos com raiva quando queríamos fazer algo e não sai do jeito que a gente queria, a gente fica com raiva da gente. Os introvertidos, em geral, já ficam com raiva de si. Os extrovertidos vão tentar botar a culpa no mundo, mas também no público, também as pessoas, também isso, também aquilo. Não me deixaram estudar, não me deixaram fazer aquilo. E aí eu vou arrumando um monte de justificativas, porque este orgulho ferido é muito difícil de ser enxergado. Ou poderíamos dizer de assumir. Que em alguns momentos nós estamos agindo como um reizinho. As pessoas vão pegar o elevador, aperta o botão do elevador, passa 3 segundos e ela aperta de volta. Quem que está segurando? Meu Deus do céu, se olhe de fora. 3 segundos, 5 segundos. E a pessoa se irrita. Esses dias eu vi um postzinho que dizia: você sabia que apertar mais vezes o botão do elevador não faz com que ele venha mais rápido? Porque as pessoas não sabem, né? Dá a sensação que se você ficar ali apertando, ele vai vir mais rápido. Eu tinha uma vizinha no outro prédio que eu morava, meio maluca ela. E aí assim, às vezes você tá ali pegando o elevador, mesmo não tá segurando, ela já batia assim: solta o elevador! Meu Deus do céu, né? Dá vontade de sair do elevador, porque você vai encontrar com uma vizinha dessa. Por 5 segundos ela já tá batendo na porta: solta o elevador! Como vive uma pessoa o dia inteiro com isso, né? Eu fico pensando, gente do céu, que coisa difícil que deve ser. E aí vai entrar no carro e vira um monstro também, apesar de ter alguns que a gente tem situações específicas que nos tocam mais, né? E nesse prédio não tinha elevador de serviço, então talvez ela já ficou esperando várias vezes em outros momentos, seja fazendo mudança, alguém segurando, que ali qualquer coisinha ela já está enlouquecida, batendo na porta e dizendo para soltar o elevador. No trânsito, que é um ótimo exercício de lidar com a raiva, se a gente olhar o tempo que demora entre o sinaleiro abrir e os carros arrancarem, gente, não dá 5 segundos. E as pessoas já estão buzinando. Mas o que é 5 segundos na tua vida? Pensa no tempo que você gasta no Facebook. Dá pra você esperar abrir, fechar, abrir, fechar, abrir, fechar, abrir, fechar umas 10 vezes e não foi o tempo que você gastou no Facebook. E a vida continua normal. Mas se você contar 1, 2, 3, 4, faça esse exercício. Ou se você buzina, ou fica... Não faça, né? Porque você vai ficar 5 segundos parado, a gente não sabe quem que está atrás, o que vai acontecer. Melhor não, né? Mas observe os coleguinhas ao lado, como que eles agem, o que eles fazem. E a gente vai ver que por causa de 5 segundos, nós já nos encolerizamos.
E aí adianta, neste momento agora, fazer a respiração? Não vai adiantar, porque você já se encolerizou. Este é o nosso maior problema. Tudo aquilo que a gente discutiu da repercussão no corpo físico já foi tudo disseminado. Os hormônios, os prejuízos já foram todos jogados na corrente sanguínea e nós já nos perdemos. E mesmo que seja 5 segundos, a gente já se desequilibrou com aquilo. É óbvio, como nós vimos com a colocação de Paulo, que a gente não deve deixar que o sol se ponha sob a nossa ira. No sentido de que a gente não deve ficar alimentando. E tem gente que vai passar por 2 ou 3 probleminhas e atritos assim no trânsito e vai ficar remoendo aquilo, porque Curitiba não presta, porque o negócio é dirigir em São Paulo, que essa gente, e daí vai chegar em casa ou chega no trabalho, já vai falando e repete, e no outro dia Deus o livre que já vai pegar, mas não pensa que deveria sair um pouco antes, não pensa em andar de ônibus, não pensa em outra alternativa. E aí nós vamos alimentando. Este sujeito vai ter um infarto, vai ter AVC, vai ter graves problemas em consequência da raiva de tudo aquilo que a gente destrinchou no mês passado. Então, entre o sentir e ficar alimentando e o sentir e tentar administrar, é óbvio que é melhor a gente sentir e tentar administrar. Mas o que a gente precisa caminhar é para não sentir a raiva desta forma. E quando nós compreendemos o orgulho ferido, ela já tende a dar uma segurada. Quando eu acho que estou com a razão, é um outro claro Wi-Fi aqui, hein? Eu tô vendo, já veio o NET, claro Wi-Fi 1, claro Wi-Fi 2, eles estão me testando. Exercício. Depois eu tô aqui ó, com o microfone nesse computador. Quando? Hã? É. Mas e quem que vai manejar daí? Porque se algum de vocês aqui tiver uma sede de raiva, eu vou manejar. E quem que vai manejar se eu tiver uma sede de raiva? Porque eu sou arrogante, não aceito qualquer um falando. Então, eu até esqueci o que eu tava falando com esse claro Wi-Fi 2 aqui. Quando do orgulho feliz? Ah, então, quando a gente toma consciência do orgulho ferido, a nossa postura emocional ela se modifica quase que instantaneamente. O que faz com que a gente entre neste processo e alimente é a sensação de que nós estamos sendo injustiçados. E de que o vizinho de baixo ou de cima está só fazendo para me ferrar com esse elevador. Porque na hora que eu vejo e digo, Marlon do céu, 5 segundos e você está batendo na porta do elevador. Vai que alguém com uma cadeira de roda que está entrando e por isso demorou um pouco mais, ou aconteceu um problema, a pessoa entrou e saiu e demorou os 5 segundos. Então desça de escada, já aproveita e faz um exercício físico, ou fica recitando um mantra. Mas quando a gente percebe... O que vocês viram? Recitando o mantra. Ah, tô recitando o mantra. Mas não é? A gente diz que não tem tempo para meditar. Ninguém tem tempo para meditar. Na hora que está parado no trânsito, na hora que está esperando o elevador, é um ótimo exercício. Vai lá, eu sou paz, respira. Eu sou antes de ter a crise de raiva, né? Porque na hora que tem a crise de raiva, daí não adianta vir com essa meditação. Eu falei pra vocês da moça que dizia que quando ela tava com raiva de uma pessoa, aí ela começava a ver a pessoa envolta em luz, envolta em luz. Eu disse, mas por que a pessoa envolta em luz? Não é você que tá com raiva? Eu nunca tinha pensado nisso. Ela tá com raiva. Então você se veja em luz, mas por que pessoa em luz? Veja que essa ideia de que o outro me desequilibra, o outro me faz mal, o outro que é o problema. E quando eu faço isso, eu não consigo administrar minha emoção. Quando eu olho para mim e vejo me agindo como uma criança birrenta que não consegue esperar 5 segundos, porque não é isso que faz uma criança com 2, 3 anos de idade? Ela quer comida, ela quer o brinquedo, você diz, espere um pouquinho que eu já vou lhe dar. E aí você vira as costas, parece que você não falou nada, e ela já começa a gritar, e você diz, meu Deus, não pode esperar um pouquinho, eu já vou lhe dar, estou terminando aqui. E aí tem criança que se joga no chão, que se debate e tudo mais, é a gente. Como uma criança mimada, que o trânsito não anda como a gente quer, as pessoas não fizeram a nossa altura, não agiram da forma como nós esperávamos. A primeira vez que eu
cair assim em mim, que foi a situação patética, e graças a Deus estava estudando tudo isso. Já há muitos anos, faz muitos anos que eu dou o curso de emoções, vamos mudando as coisas. Mas eu tinha achado um livro da Joana de Ângeles que ela falava, no Conflitos Existenciais ela falava do ego que se sente ferido, e aquilo estava dentro de mim, mas não tinha prestado atenção. E aí eu tinha saído do apartamento, o meu esposo à época ia sair com o carro por dentro e eu por fora, joguei o lixo e esperei. Em geral, 5 segundinhos já está abrindo o portão e o carro vindo em minha direção para pegar o reizinho e levar para onde ele quer. Passou 5 segundos a mais do que os 5 segundos esperado. Eu entrei no carro e disse, nossa, que bom que estamos juntos indo para o trabalho. O que é isso? Por que demorou tanto? Era só o tempo de eu jogar o livro, não sei se estava chuviscando, alguma coisinha a mais, porque eu também não sou tão louco, desequilibrado assim. Na época era um pouco mais. Mas eu sei que eu entrei no carro e meti a boca nele, depois eu parei e falei, gente... Se for contar, deu o quê? 10? Net Virtu agora, Net Wi-Fi, vocês estão vendo. Hoje é o crime. Depois que eu estava um pouco mais à frente, eu parei, pensei 10 segundos deve ter passado, talvez 15 segundos, se for pensar muito, para entrar no carro e meter a boca numa pessoa. Não é uma pessoa se sentindo um reizinho? No Talmud, eu não li o Talmud, mas só vi essa referência. No Talmud há uma frase que diz que quando nós estamos com raiva, nós estamos vivendo uma idolatria. Uma idolatria a nós mesmos. Como se fôssemos um rei que não fez do jeito que eu quero, manda matar. O outro não fez do jeito que quero, manda matar. E assim a gente vai agindo de maneira encolerizada na vida, porque agora não dá mais para mandar matar, então a gente mata em termos de sentimentos. Mas a nossa sensação é essa. E há 200, 300, 500 anos atrás a gente não deve ter feito boas coisas tendo o poder na mão, né? Quem diz que foi vítima, essas coisas, é só porque não teve poder na mão. Porque a reencarnação que teve poder na mão 500 anos atrás, pode ter certeza que não foi boa. Eu lembro uma vez um senhor que, não sei o que ele tinha visto de uma encarnação atrás, do tempo que eu fui religioso na igreja, disse, mas não foi muito bem aproveitado assim essa tua encarnação. Não, eu sei, já vi isso. Por isso que hoje você ainda vive essa sensação que quer mandar e todo mundo tem que te obedecer, porque naquela época você tinha poder para mandar, agora não tem, mas esse gênio continua o mesmo, né, de querer mandar e achar que as pessoas vão obedecer. Como se a gente pudesse pôr um botão e os carros todos vão sair da nossa frente, ou quem está andando devagar vai andar rápido porque a gente está buzinando. Lembro de uma situação, não sei se foi aqui em Curitiba, tinham 3 carros, um estava parado, o outro e o terceiro. E o segundo, supostamente tinha buzinado para ele. O cara desceu do carro, porque ele levou uma buzinada, pegou um extintor e bateu o extintor no vidro do carro, não lembro se tinha espedaçado, o que aconteceu, a mulher ficou cega e depois foram descobrir que quem buzinou foi o carro de trás dela. E que ela não tinha nada a ver com aquela situação. E aí você vê por que ele pegou um extintor e foi lá atacar no vidro dela? Porque ele levou uma buzinada. E não aceita que alguém tivesse buzinado para ele. Não é um indivíduo agindo como se fosse um rei. Existem esses grandes traços, que eu já estou dizendo que a gente é ridículo quando age assim, mas se a gente parar para pensar em menor intensidade, essas coisas estão muito presentes no nosso dia a dia. Tem algumas coisas que se evidenciam, mas elas estão muito mais presentes do que a gente imagina. Estão muito mais presentes do que a gente imagina. E aí não é que a gente ficou com raiva. Como que foi que uma mulher tinha me dito esses dias? Ela falou, não é raiva, é só um incômodozinho assim. Mas é raiva. Que medo é esse de dizer que é raiva, né? Porque se falar que é raiva, já cai em toda uma análise, o orgulho ferido, não sei o que. Então daí diz, não é raiva, é só um incômodozinho que tem.
e muitos de nós, como a gente estava discutindo no mês passado, não ficamos com raiva. A gente fica com gastrite, com esofagite, com refluxo. E eu digo, meu Deus, mas eu não enxergo a raiva na minha vida. Claro que não enxerga, porque socou tudo para dentro e não enxerga, porque ela está explodindo. E o teu estômago está fazendo você enxergar a tua raiva. O teu esôfago, o teu refluxo estão fazendo você enxergar aquilo que de ordinário você não está enxergando, e por isso não enxerga. Então, são traços que a gente vai aprendendo a observar no nosso dia a dia, que eles estão muito mais presentes do que a gente imagina. Diga. Marlon, eu penso assim, ó. Se você não põe pra fora, você faz mal pra você. Eu, às vezes, tanto que a cabeça vai explodir. Com raiva. E pode mesmo explodir. Daqui a pouco eu vou ter uma AVC. E a culpa vai ser de vocês! Se eu tiver um teco, a culpa vai ser de vocês! Aí hoje fica apavorado e para, né? Tá bom. Mas se você não põe pra fora, você faz mal. Gastrite. Isso. E também pode ter AVC, e também pode fazer câncer. Eu não lembro se falei pra vocês no mês passado, da paciente que foi uma sessão só com câncer no cerebelo e morreu na outra sessão. Então ela também, veja, ela sabia que tinha feito um câncer e ela estava se matando por não conseguir administrar sua raiva. Então, de um jeito ou de outro, a gente tá ralado. Expressando ou não expressando, a gente está ralado. Porque quem não expressa vai dizer, então eu preciso botar esse negócio para fora. E ela vai começar a botar para fora e vai ver que a coisa não ficou boa também. Porque além de ficar com o mal-estar, ela ainda está ofendendo outras pessoas. Então desanda tudo. Nossa alternativa não é expressar ou reprimir. Não é esse o processo de lidar com as emoções. É muito para além disso. Tá? Aí trouxe uma frase para pegar bem pra gente aqui, dos que já estavam começando a se inchar. A raiva instala-se com facilidade nas pessoas que perderam a autoestima e se comprazem no cuidado pela imagem que projetam e não pelo valor de si mesmas. Que, como disse o pessoal aqui da frente, que tapa na cara, né? E a Joana de Ângeles, porque se fosse um psicólogo qualquer, a gente tinha argumentos para desqualificar esse psicólogo, né? Mas Joana de Ângeles falando, a gente obriga-se a pensar um pouco melhor, e faz muito sentido, porque nós interpretamos estas coisas que não saem do nosso jeito como um desvalor. Ele me deixou esperando, ele está me desafiando, esses carros não ajudam, as pessoas, a gente interpreta tudo como um desvalor. Mas para eu interpretar a vida como um desvalor, isso é como uma lente de um óculos. Se eu colocar a lente amarela, eu vou enxergar tudo em tons de amarelo. Se eu colocar uma lente rosa, eu vou enxergar tudo em tons de rosa. Quando eu tenho uma lente, ou psicologicamente diríamos um complexo de inferioridade, um complexo de rejeição ou de desvalorização, eu vou enxergar tudo como desvalorização, rejeição ou inferioridade. As mães, eu digo que estão enlouquecidas quando dizem, ele faz só para me testar. Meu Deus, o teu filho tem muito mais para fazer na vida do que te testar. Louca que está achando que uma criança de 2 anos de idade, ele está pensando, eu poderia não fazer isso, mas eu vou fazer só para ver como que a minha mãe age. Gente, o que é isso? Uma criança de 2 anos. Mas a gente age como se fosse isso, como se ela tivesse parado, pensado e dito, eu não estou com vontade de mexer ali, mas eu vou mexer para ver como que a minha mãe vai reagir. Pelo amor de Deus, a criança está experienciando a vida. Ela está ali entretida num processo que é dela, mas a mãe louca e complexada vai interpretar que aquele filho está tentando lhe desautorizar, porque ela está insegura no seu papel de mãe, porque ela tem conflitos com a sua maternidade, porque ela tem conflitos com a sua inferioridade, e não tem nada a ver com a criança. Mas quando eu trago esta lente complexada, eu vou interpretar tudo da vida por esta lente. E quando eu estou com a lente amarela e olho essa parede amarela, vocês vão dizer, Marlon, não é branca, mas eu vou ter certeza que a lente é amarela.
Porque eu estou olhando e dizendo, é amarelo, eu estou vendo. Eu tenho certeza que ele fez aquilo para me diminuir, que ele fez desse jeito, que não sei o que, a ponto de ter daí que é o auge da loucura das pessoas dizer, só porque hoje eu não trouxe a minha sombrinha que choveu. Deus ficou esperando o dia que você tirou a sombrinha e disse, agora vamos chover, né? Mas vocês nunca ouviram alguém falar isso? Só porque hoje eu saí de carro, todo mundo... Isso, né? Só porque eu fui por aquela rua, aí encheu, sim, ficou todo mundo. Tava na rua de lá, na rua de cá, aí o Marlon pontou na Visconde de Guarapava e todos os carros ali. Não é uma idolatria, um egocentrismo completo, mas toca porque eu trago este sentimento, eu preciso rever essa autoestima, eu acredito que eu sou inferior, eu tenho as minhas questões e quando não as identifico, eu projeto no outro. Eu trouxe para vocês, a gente assistiu no mês passado, Relatos Selvagens. Lembra que nós assistimos? Essa capa, não era? E aí agora eu vou passar para vocês o caso 2. E quero que vocês analisem, pra gente depois pegar alguns detalhes. Infelizmente, como na semana passada, no mês passado, a gente não vai ter muito tempo de analisar, mas só desta cena a gente já poderia analisar muitas coisas. Vai dar uns 10 minutinhos, mas acho que vale a pena e queria que vocês prestassem atenção, ou como se pudessem prestar atenção nos sentimentos, né? Vocês já viram que tem uma parte que é meio cômica e meio trágica ao mesmo tempo, né? E a gente ri. Mas tente pensar o que aquele sujeito está sentindo, tenta prestar atenção nos olhares, no uso da voz, em toda a questão emocional que está ali contida, porque a gente não vai ter muito tempo de analisar, tá? Então vocês vejam que coisa interessante, né? Porque assim, não precisava ter acontecido nada disso que aconteceu se não começasse com uma alma se sentindo o rei do trânsito e que qualquer outro carro deveria estar à direita dele, né? E aí o interessante tinha tudo para sair e a coisa ficar bem, né? Quase morreu, olha que bom, conseguiu sair, mas o orgulho ferido faz com que a gente se contradiga, faz com que a gente ofereça o pior, faz com que a gente perca o raciocínio e aí desta maneira a gente se perde. Por isso o problema do encolerizar-se. Por isso Paulo falava de que a gente tem direito de sentir ira, mas não deve pecar, porque quando nós estamos tomados por este sentimento, a gente tende a não enxergar a vida como ela precisa ser enxergada, ou interpretar os fatos como precisa. Então, nesse sentido, compreendendo este orgulho ferido, nós trazemos aqui uma ideia de cultivo da raiva que está ligado a uma poda que muitas vezes a gente precisa fazer nesta raiva. Joana de Ângeles diz, o ideal será permitir que a descarga volumosa, é que parecia essa porcaria de o ideal será permitir que a descarga voluptuosa e abrasadora tombe sobre material não inflamável, logo desaparecendo sem deixar vestígios. Então ele surge, e se nós não cuidarmos, ele acaba se abrasando e acaba virando um verdadeiro incêndio, que foi o que aconteceu ali. Aquele relato mostra um foguinho que se transformou num incêndio. Depois aquele outro homem entra no carro e eles ficam se degladiando lá dentro com uma chave de roda e um extintor. Vocês imaginam como que termina essa situação horrorosa? Então veja que isso aqui é o momento em que a gente precisa dar uma podada. Porque se o indivíduo naquele instante aonde se vê inflamado, ele conseguir dizer menos, Marlon, um pouco menos, né? Passou, deixa coitado, olha a porcaria do carro que ele tem, né? Devia te estar com inveja do meu carro e daí por isso passa e vai.
dando uma podada neste orgulho ferido, as coisas terminariam com uma boa viagem. Termina numa tragédia, porque nós, em alguns momentos, não sabemos fazer uma poda adequada. A raiva, ela não vai ser eliminada das nossas vidas, mas em alguns momentos nós precisamos fazer uma poda, que é dar uma cortadinha aqui, uma cortadinha ali, para que cresça e cumpra com o seu papel. O papel da raiva na nossa vida não é nos colocar em situações constrangedoras como aquela. A raiva tem um papel, e assim como nós dizíamos que o medo é uma energia de autopreservação, nós vamos chamar a raiva de uma energia de transformação, de movimentação, ou em alguns momentos até de rompimentos. A sabedoria que a gente precisa ter é o que precisa ser movimentado, o que precisa ser transformado, o que precisa ser rompido. Porque em geral a gente quer transformar o mundo lá fora, romper com as pessoas fora e mudar estas coisas, e nem sempre esse é o caminho. Ali teria algo para mudar em relação àquele outro motorista, teria o que fazer, orientar o motorista, dizer, olha meu filho, você tem que andar pela pista da direita quando está em baixa velocidade. Cabe aquilo ali? Não cabe. Então nós não estamos falando de uma mudança que precisa acontecer lá fora. Nós estamos falando de uma poda que precisava acontecer dentro do próprio sujeito. Porque quem saiu prejudicado no final daquela situação? Ele. Por isso que Paulo diz, irai-vos e não pequeis. Já tinha comentado para vocês, esqueci de trazer aqui. E aí deixo para a gente pensar que existe uma diferença entre disciplina e repressão. Isso que eu estou falando para vocês, simbolizado no cultivo das plantas através da poda, em termos da dimensão emocional, é disciplinar. Não é reprimir, não é anular ou tentar eliminar. Disciplina e repressão, segundo Edward Whitman, que é um autor da psicologia analítica, são coisas opostas. Porque para disciplinar eu preciso ter contato, eu preciso reconhecer, preciso que aquilo faça parte de mim. E reprimir é não querer reconhecer, tentar fingir que aquilo não faz parte de mim e que eu não sou isso. Isso é repressão. A gente precisa aprender a disciplinar. Eu estou com raiva neste momento. Não é o, ai não estou com raiva, é uma raiva santa que eu aprendi lá no curso do Marlon. Isso aqui é uma raiva santa. Hoje mesmo uma alma penada lá no consultório disse assim, aí eu senti uma inveja, mas uma inveja, como que ela disse? Inveja branca. Uma inveja... Meu Deus, é um termo que vocês não acreditam, assim, mas é quase o santa, assim. Uma inveja divina. Aquilo ali pegou assim, pra mim, assim, o quê? É porque não era uma inveja, assim, uma inveja ruim, era uma inveja divina que eu tava dela. O que é essa inveja divina? Você tava morrendo de inveja dela. Tá bom, eu tava. E aí ela se libertou, foi tão interessante que eu tava com inveja mesmo. Eu queria ser ela, não sei o que, aí soltou. Mas até eu dar aquela cutucada, ela tava numa inveja divina que ela tava. Então você não acha que você vai pegar a tua raiva e dizer, não, mas isso aqui é raiva santa, isso é uma raiva espírita, isso aqui é uma raiva equilibrada. Porque isso que você vai estar fazendo é reprimir. Lembra que repressão é tentar fingir que não está acontecendo, tentar não lidar, tentar se enganar. Então, todas essas frases prontas, esses discursinhos, eles são repressão. Sou eu tentando dizer, não estou com raiva. Ou se for, então é uma raiva bonita. Então, se for, é uma raiva merecida. Tudo isso está aqui dentro da repressão. A sede de justiça que a gente viu no mês passado, né? Não é raiva, eu só estou fazendo o que precisa ser feito, né? Então é diferente da disciplina onde eu reconheço que estou com raiva, eu identifico a raiva presente dentro de mim e vou vasculhar o que aconteceu para desencadear aquela raiva e perceber que dar vazão a essa raiva, o maior prejudicado em todo esse processo, primeiramente vai ser eu. Isso é disciplina, não é repressão e nem livre expressão.
É um diálogo comigo mesmo, tentando entender o que está acontecendo, e entendendo ou não entendendo, eu percebo que eu não posso deixar que este combustível se some aos outros que já existem dentro de mim, porque vai terminar em tragédia. Então, repressão é diferente de disciplina. E olha ali, eu trouxe mais uma frase que eu acho que eu não trouxe no mês passado para vocês, da Joana de Ângeles, muito boa. Toda vez que a raiva é submetida à pressão e não digerida, produz danos no organismo físico e no emocional. Então, o nosso processo é de digerir esta raiva, porque quando eu tento submetê-la sem digerir, ela vai também produzir danos físicos e emocionais. Agora, a gente pode olhar esta raiva como orgulho ferido. Aqui trouxe uma outra forma de pensarmos as nossas raivas. Aonde que está isso aqui? Se eu não me engano, não, está no livro Autodescobrimento, de Joana de Ângeles. Tem um item, raiva, depois ressentimento. Ela vai dizer no ressentimento, só para vocês já encadearem todo o prejuízo, ela vai dizer que o ressentimento é a raiva não extravasada. E aí ela já traz logo na sequência, raiva e depois o ressentimento. Então as pessoas são ressentidas, elas se acham vítimas, mas na verdade elas são pessoas raivosas. É net agora, é outro esse aqui. Ela se sente como vítima, ressentida, amargurada, mas na verdade é uma pessoa raivosa, que não conseguiu administrar a sua raiva. Todo sujeito ressentido, magoado, rancoroso, que alimenta-se no papel de vítima, é um indivíduo raivoso que não soube administrar a sua raiva. Você não esperava ouvir uma dessa hoje à noite, né? Na sexta-feira à noite. Mas guarda, porque vai ser muito útil. Porque enquanto nós estamos magoados ou ressentidos, nós ficamos esperando uma reparação do outro, nós ficamos esperando que o mundo nos eleve, que nos recompense, que faça alguma coisa porque a gente foi lá para baixo. E a hora que eu entendo que o ressentimento é a raiva não extravasada, esse é um outro negócio aqui agora pior. Quando eu entendo que o ressentimento é a raiva não extravasada, eu vou ter que, obrigatoriamente, para lidar com o meu ressentimento, com a minha mágoa, aprender a administrar minhas raivas. Não tem nada a ver com o outro, de volta, no ressentimento também. Joana de Ângeles diz, quando algo ou alguém se choca com o prazer, o bem-estar de outrem, ou afeta o seu lado agradável, desencadeia-lhe instantaneamente a chispa da raiva, que se pode apagar ou atear incêndio dependendo da área onde for atingida. Vocês vejam que não é uma análise igual à análise que nós tínhamos ali do Evangelho. Ela não está falando aqui necessariamente de orgulho ferido. Embora lá no Evangelho, não sei se vocês se recordam, ele não diz que todas as vezes que tem cólera é orgulho ferido. Ele diz, na maioria das vezes que há cólera, tem orgulho ferido. Então existem algumas situações onde nós ficamos com raiva e que não é orgulho ferido. Estão entendendo? Porque naquelas situações do orgulho ferido nós vamos ter uma forma de administrar. Nós precisamos ir podando e nos colocando num outro lugarzinho no mundo. Mas quando nós não estamos falando do orgulho ferido, nós precisamos de uma outra postura diferente. E é aí que eu disse que a gente se perde. Porque em geral o indivíduo com orgulho ferido, ele tem dificuldade de reconhecer que é orgulho ferido. E vai fazer essas outras interpretações que eu estou fazendo aqui para vocês. Existem situações onde a gente sente raiva, embora não sejam a maioria, isso precisa lembrar, embora não seja a maioria, não são consequência do orgulho ferido. São consequências desta situação onde o nosso bem-estar é afetado, ou o lado agradável é afetado, o prazer é chocado ou agredido e nós sentimos raiva. E não necessariamente orgulho ferido. E aí eu pergunto para vocês, se este prazer é afetado, o bem-estar é prejudicado, ou afeta o lado agradável, nós precisamos podar esta raiva?
pensa numa situação, consegue pensar numa situação? Eu vivo num casamento, eu tinha um tio, ele já desencarnou, agora eu vou pensar antes de falar, não devia estar falando dele, mas agora já comecei, e depois a gente faz uma oração pelo meu tio. A mulher dele ia abrir a boca, tava todo mundo conversando, todo mundo falando. A mulher dele ia abrir a boca e dizia: cala a boca, Ivone, cala a boca, você não sabe de nada, cala a boca, Ivone. E aí ela ficava quieta, assim, e aí todo mundo falando, daí ela esquecia, daí ela ia: cala a boca, Ivone. E humilhava ela na frente de todo mundo. Ela vai olhar para a situação e dizer: ai, é meu orgulho ferido, eu preciso aceitar, obviamente, de ficar em silêncio, porque o meu marido acha que assim é necessário, e se Deus me deu um marido desse, é isso que eu vou viver. Deixa calar minha boca. Ai, Jesus, me desculpa. Marido, me desculpa, porque eu queria compartilhar com a minha cunhada, com os meus netos, de algo que eu estava pensando. Pelo amor de Deus, né? Mas aí ela serve para movimentar. O homem chegou em casa assumindo que... Eu vou tirar o áudio disso aqui porque não precisa mais. Desde o começo, eu sabia que você falou dele também. É o tio. O homem chegou em casa assumindo que traiu a mulher. E a mulher diz: isso pra mim é inadmissível. Não aceito que você traia, mas eu vou trair, não foi a primeira vez, e vou trair outras vezes também. Aí o que a mulher faz com isso? É orgulho ferido, ela querer se separar desse marido e sair de casa. É ou não é? Tesourar todas as roupas e jogar na janela. A gente pode dizer para esta pessoa: ah, mas isso aí é o teu orgulho ferido, você tem que aceitar, é o marido que você tem. Foi o que Deus te deu. Agradeça que é o de melhor que tem para oferecer. Deus sempre nos oferece o que Ele tem de melhor. Funciona desse jeito? Teu filho olha para sua cara, porque você não soube educar, né? Durante um bom período, e depois te xinga, te humilha na frente das pessoas. E aí você vai dizer: ai, o meu orgulho que está ferido, essa vontade de voar no pescoço do meu filho agora, é porque o meu orgulho está ferido. Deixa ele se expressar, é importante o menino se expressar. É isso que você faz? Você está entendendo? E o problema que eu estava falando é que os indivíduos que se colocam naquela primeira cena interpretam desta forma. E ao invés de cultivar a sua raiva de uma maneira diferente, entendem assim: ele já está afundado, já se matou, e continua interpretando como: eu preciso cortar este orgulho, porque se eu fosse mais humilde como Chico Xavier, isso nada teria acontecido a mim, eu não me sentiria mal com essa situação. Vocês estão entendendo que delicado? Quando que nós estamos falando de uma situação onde é o orgulho ferido, quando nós estamos falando de uma situação onde o bem-estar é prejudicado, e não deveríamos dar espaço para essas situações. Tem resposta pronta? Não. Não tem. Mas a gente vai pensar que em algumas situações... Não quer nem passar para frente. Hoje, gente do céu, porque ainda bem que eu tô calmo, porque senão ia ser uma loucura esse estudo. Em alguns momentos a gente precisa fazer poda. Em outros momentos, sabe quando a gente coloca aquela cerquinha de proteção para a planta? Em outros momentos é isso que a gente precisa fazer com a gente. Colocar uma cerquinha de proteção. Quando ofendido, Joana de Anjos até ensina a fazer a cerquinha de proteção. Olha que coisa boa. Quando ofendido, o indivíduo deve expressar os seus sentimentos ao agressor, aos amigos, sem queixa, sem mágoa, demonstrando ser normal e necessitado de respeito, de consideração com todas as demais pessoas. Em algumas situações, nós vamos precisar expressar a raiva.
não ser tomado, porque quando eu estou no acesso, dizendo, você quer me enlouquecer, como a nossa amiga lá estava falando, nós fomos tomados pela raiva. Isso não é falar da nossa raiva. Falar é no momento onde eu consigo dizer, quando você age assim, isso me vem uma vontade de pular no seu pescoço, porque eu não admito que alguém me trate assim na frente das pessoas. Isso é um absurdo, você fazer esse tipo de coisa. Se você quiser me chamar a atenção, você me chame a hora que nós estivermos, no momento só nós dois, mas não haja dessa forma, porque eu corro sério risco de te matar nessa hora. Vocês conseguem entender que eu estou falando e expressando a minha raiva e não sendo tomado por ela, que são situações muito diferentes. Quando nos sentimos ofendidos, nós devemos expressar os sentimentos ao agressor. Às vezes as pessoas não têm consciência do quanto aquela atitude nos machucou. Uma pessoa mais extrovertida fala, brinca e faz isso, faz aquilo, faz aquele outro, e não tem noção do quanto às vezes o outro se sentiu encabulado, constrangido. E se esse indivíduo não conseguir em algum momento falar, quando você age dessa forma, isso me constrange, e eu tenho vontade de sumir e nunca mais olhar na sua cara, como que aquela pessoa vai perceber? Não há como. É diferente de eu expressar querendo que o outro mude. A nossa intenção não é fazer com que o outro mude quando nós estamos expressando. A nossa intenção é deixar claro que aquele comportamento nos machuca. E o outro tem a alternativa de continuar nos machucando ou não. Não é porque eu disse, quando você age dessa forma, isso me machuca e eu tenho vontade de sumir, que ele vai parar de fazer. Talvez continue fazendo, mas agora, se escolhe continuar fazendo, ele sabe qual é a consequência disso. E que é muito provável que daqui a algum momento, daqui a algum tempo, eu saia da vida daquela pessoa. E quando eu sair da vida daquela pessoa, ela vai saber por que eu estou saindo. De um emprego, me esforço, me dedico, me empenho ao máximo, e sempre que apresento o projeto, meu chefe me esculhamba na frente dos outros, fala mal, fala que não dá certo. Quem sobrevive a esse tipo de situação constantemente? É muito difícil. É muito difícil. E não necessariamente orgulho ferido. Não necessariamente eu preciso continuar neste emprego. Às vezes é. Nós fazemos o melhor, aí a gente tem elogios, tem reconhecimento, e um pontinho que a pessoa disse daquilo que não estava bom, a gente fica com raiva. Opa, pera lá. Um pontinho, então você está se achando o reizinho, que tem que ser elogiado e só valorizado o tempo inteiro e não admite uma crítica. Vocês conseguem perceber que não tem como vir de fora? É o próprio sujeito que precisa parar e analisar, eu estou agindo como um reizinho, ou isso aqui de fato está sendo uma agressão ao meu bem-estar e eu preciso de uma postura diferente? Vocês conseguem perceber quanto discernimento tem que ter para diferenciar essas duas situações? Mais do que isso, agora passou, olha a Joana de Ângeles dizendo: nunca se permitir a falsa postura de humildade, fingindo santificação antes de ter alcançado a plena humanização. Quando se parece sem ser, transita-se por larga faixa de conflitos, inclusive de inferioridade, avançando-se para os estados depressivos. Existe um número assombroso de pessoas com depressão, porque não conseguiram administrar sua raiva e ficam tentando mostrar-se melhor do que são. Mas a depressão não surge na primeira raiva contida, nem na segunda, nem na terceira. Ela vai se acumulando, ela vai se acumulando. Isso é muito comum nos casamentos, e em especial mulher espírita, que quer cidade santa. Eu vou compreendendo. E aí já é um compreender arrogante, né? Porque diz ele é um ignorante, coitado. Esse é um problema dele. Depois que eu terminar essa encarnação também, eu estou livre. E aí ela tem certeza que é ela que vai resgatar ele no umbral. Mal sabe que ela é suicida. Porque ela está acumulando aquela energia, não consegue administrar, e depois de 30 anos de casada ela deprime. E não tem noção que aquela depressão tem a ver com todas as suas raivas não digeridas, por tentar fingir-se um equilíbrio que não estava à sua disposição.
Essa história da mãe, o esteio do lar e tudo, ela é ótima e faz muito sentido. Mas quando eu quero ser a alma nobre que ainda não sou, eu não sou nem o esteio do lar, nem a alma nobre e muito menos um ser humano normal, por adoecer. Todas as vezes que nós quisermos nos colocar acima da onde a nossa alma comporta, nós teremos graves prejuízos. Não estamos falando do esforço que nós fazemos dia após dia para manter uma relação. Porque quem não se esforçar não consegue manter um casamento. E hoje nós temos números assustadores de pessoas que se separam antes do primeiro ano de relacionamento. Porque a coisa começa a não ser do jeito que eu quero, então eu vou lá e me separo. Não é do jeito que eu quero, eu vou lá e me separo. Volto para casa da minha mãe, do meu pai, ou estou ganhando bem, posso viver sozinho, sair, fazer isso e aquilo. Não estamos falando desse tipo de conduta que hoje está muito presente. Nós estamos falando que existe essa conduta irresponsável, existe o outro extremo do se exigir uma postura que não está de acordo com a nossa evolução moral, e existe o meio termo onde eu reconheço as minhas limitações, reconheço as minhas dificuldades e estou me esforçando para administrar. Porque na hora que eu quero meter a boca no meu marido ou na minha esposa, eu respiro e digo, calma, Marno, isso também não vai levar nada, vamos tentar respirar, vamos sentar e conversar de uma maneira civilizada. Eu estou reconhecendo que eu estou desequilibrado. Eu estou reconhecendo que agora eu me perdi e por reconhecer eu vou dar uma segurada para tentar agir de uma maneira melhor. É diferente de eu me achar superior àquelas pessoas, fingir que não me incomodou, que não há problema nenhum, que eu sou a alma nobre e que depois da desencarnação eu serei levado aos céus e um dia vou voltar para o umbral para resgatar o meu marido ou a minha esposa que lá estão. Porque isso não é verdade, sinto muito em dizer. Conseguem compreender isso que eu estou falando? Deu uma pesada no ambiente agora, né? Eu acho que uns porque estavam se achando as almas nobres e outros porque estavam pensando em separar, começou a ver todo o percurso, achou que ia sair aqui pronto para se separar e está descobrindo que precisa se esforçar um pouco mais. Vocês entendem quando eu digo que é sutil? Porque em geral aquele que quer se separar vai ouvir só a parte de que de verdade eu tenho que me cuidar, é o meu bem-estar, é a minha felicidade e precisava dar uma podadinha. E aquele que já se poda, na verdade precisava cuidar um pouco mais do seu bem-estar. E a gente faz essas interpretações porque já estamos complexados, interpretamos de uma maneira equivocada e aquilo que já está difícil tende a piorar. Na maioria dos casos é invertido. Quando a gente acha que o negócio é ir para a vida, precisa ficar um pouco mais, suportar e lidar com orgulho, e na hora que a gente acha que tem que ficar, seria ótimo de dar uma saidinha. Nem que fosse para dar um tempo. Porque nem sempre, não sei se vocês sabem, mas o tempo às vezes é bom. Ninguém vai terminar um casamento de uma hora para outra. Chega, não aguento mais. Quando a gente termina de uma hora para outra é porque aquilo já guardou tanto que a gente explode. Ou se apaixona por um jovenzinho que nos trate bem. Mas em geral, a gente tem um percurso enorme para ser realizado dentro do casamento, compreendendo quais são as nossas feridas que estão sendo tocadas e a possibilidade de se reajustar. Mas muito mais do que 50% dos casais que vão para a terapia se separam. Terapia de casal. Por que se separam? Porque vão quando já estão no limite do impossível, do inadmissível, que não conseguem mais dialogar. Chegam na frente de um terapeuta, vomitam todas as suas raivas que foram acumuladas ao longo dos 30 anos, e aí é óbvio que é impossível de sustentar um relacionamento desse. Mas não tivemos nem o esforço de administrar, nem a tentativa do diálogo administrando com o outro. A gente vai, às vezes, se exigindo uma postura de santificação, e eu falo, gente, porque isso aqui deve ser tão triste, desencarnar, e daí descobrir que a gente não tinha nada de santo, e que a gente jogou um período precioso da encarnação fora. Quando toma consciência agora e deprime agora, ainda tem tempo de mudar. Mas quando desencarna achando que é a alma nobre da relação, que se colocou numa situação de santificação, e pensar depois de uma encarnação de 70, 80 anos que você não fez o que devia de fazer e não transformou o que devia de transformar, deve ser um desgosto muito grande. Vocês concordam comigo?
E aí existe a raiva, então nós falamos dos nossos prazeres e do bem-estar que é ferido. Nós falamos do orgulho ferido e aqui nós podemos pensar o ego ferido. Está tudo ferido, a gente precisa saber aonde que feriu. Se é o orgulho, se é o bem-estar ou se é o ego que está ferido. Porque dependendo do que tiver ferido é de como a gente vai se posicionar. Existe uma reflexão a respeito da raiva. Daniel Goleman fala... Não é o Daniel Goleman, desculpa. É o Whitman, ele é um autor junguiano, que eu já falei para vocês. Ele fala que em muitas situações da nossa vida, nós precisamos ter uma atuação vigorosa. Mudar, romper. Não lembro se já usei esse exemplo para vocês, mas quando eu digo para o meu filho que se ele voltar alcoolizado para casa dirigindo, ele vai ficar 3 meses sem pegar o carro. Ele chega bêbado em casa. Se eu não tiver uma cota de raiva, nesse sentido da atuação vigorosa, eu não consigo me posicionar com meu filho. E naquele momento eu preciso dizer, meu filho, isso é inadmissível. Porque você colocou a sua vida em risco e colocou a vida de outras pessoas em risco. E eu não posso admitir esse tipo de coisa. Eu havia lhe falado que se você fizesse isso, você ia ficar 3 meses sem o carro. E no fim de semana que vem, ele vai vir bem queridinho, amorosinho, mamãezinha, não sei o que. Você precisa olhar e dizer, sou mamãezinha. Pega lá um cafezinho pra mim. Aí vai lá, ele pega o bolinho, ele vai fazer tudo que você quer. Depois que ele fizer tudo que você quer, aí você diz, por que não trouxe uma xícara pra você? Ah não, mamãe, é que eu vou sair. Não, você não vai sair. Você vai tomar um cafezinho com a sua mamãe, que você tanto ama, porque nos próximos 3 meses você não vai sair de casa. Precisa de uma atuação vigorosa, senão a gente cria um delinquente. Por muitas mães na atualidade terem medo de não ser amado pelos seus filhos, porque fica fora, porque está distante, porque trabalha, porque acha que se impuser não vai ser amada, não vai ser valorizada, por não conseguir ter uma postura vigorosa, cria delinquentes. Aí chegam os filhos na escola, se sentem no direito de meter a boca em professor, resolve todos os problemas com a violência física, de um monte de consequências, por causa de pessoas, e aí também vamos sacrificar as mães e mulher que quer se santificar fingindo-se bom e às vezes não consegue perceber que a atuação vigorosa naquele momento é a melhor alternativa. Lembram dos exemplos que eu trouxe de Jesus? Jesus teve muitas atuações vigorosas, falava, constrangia as pessoas. Imagina que ele estava na casa do sujeito comendo na mesa dele e constrangia o dono da casa. Chamava de hipócrita. Mas pensa que ele só bateu de frente com os hipócritas. Porque a prostituta, delinquente, todos os outros ele acolheu amorosamente. Mas os hipócritas que queriam se mostrar melhor do que era, esses ele apertava. Então, uma atuação vigorosa não é problema na nossa vida. O determinante é a mola propulsora. Se é o orgulho ferido que faz com que a gente queira se impor, ou se é o pensar que as coisas precisam ser corretas. Tem mães que vão bater nos filhos porque não admitem que o filho tenha lhe desautorizado na frente dos outros. E tem mães que vão bater, hoje já não devia de bater, e a gente já tem discutido muitos outros métodos educativos, mas pensando de quando batia e que pode bater pensando no processo educativo. Vocês conseguem entender que pode haver diferença? Não tem como olhar e dizer se sim ou se não o que está fazendo. Tem mães que vão castigar para subjugar o filho e dizer, olha, se você fizer tudo do jeito que eu quero, eu te ferro. E tem mães que vão colocar de castigo, pensando que aquilo é importante para que meu filho tenha noção de causas e consequências. Que quando ele agir sem pensar, ele vai ter que pensar depois. E que vai ter que aprender a pensar antes de agir em alguns momentos. Não dá para dizer se nós estamos falando de um ego saudável ou adoecido, de um orgulho ferido ou de uma manifestação verdadeira que precisa de algum tipo de rompimento, olhando a situação fora. O que nós precisamos é compreender o que está impulsionando a minha atitude. Eu posso dar uma buzinadinha porque eu vejo que a pessoa da frente está mexendo no celular e não viu o sinal do trânsito, ou eu posso dar uma buzinadinha de quem que ele pensa que é para estar parado na minha frente quando o sinaleiro já abriu. Não tem como avaliar.
Conseguem perceber a diferença de uma coisa e de outra? Nós vamos dizer que esta postura do ego ferido é como alguém que vai adubar o solo. Adubar é fortalecer o solo para permitir o desenvolvimento adequado da planta. Neste sentido, precisamos dar impulso às nossas emoções, desde que atendam às necessidades divinas, em vez das puramente egóicas. Quando eu sou humilhado no meu trabalho e o meu chefe não consegue valorizar o meu trabalho, é bom ou ruim ter raiva? É ótimo ter raiva, porque esta raiva é a energia que vai me fazer buscar um outro curso, tentar um outro emprego, me arriscar numa situação que se tivesse confortável eu não me arriscaria, ou estudar para passar num concurso. Eu lembro de uma moça que ela dizia, pois cada dia horroroso que eu tenho no meu trabalho, eu chego em casa e estudo com mais gosto, até eu conseguir sair daquele emprego. E ela passou num concurso ótimo. Foi para Foz do Iguaçu, se livrou da família, de tudo, né? Com bom Tá ótima lá. Então veja, ela conseguiu usar da raiva para encontrar uma situação melhor. Porque naquela situação onde ela estava, ela tinha que realizar um tipo de trabalho para o qual ela não foi contratada, porque quem deveria realizar aquele trabalho não realizava, e ela estava numa situação onde deveria tomar uma postura, que não tem nada a ver com orgulho ferido, era o seu bem-estar que estava ferido naquele momento. Quando eu estou com meu marido que se mostra, ou a minha esposa, que se mostra irresponsável em relação ao relacionamento, que traiu, que não está nem a fim de pedir desculpa, que acha que vai trair, que tem que ser assim mesmo, que não sei o quê, eu traio mesmo porque você não faz sexo todas as vezes que eu quero, eu já ouvi mulher dizendo isso. E aí eu aceito que o meu marido me trai, porque de verdade eu não estou disposta a fazer sexo com ele todas as vezes que ele quer. Meu Deus do céu, está todo mundo doente nessa relação? Está todo mundo doente. Então nessas situações, eu digo do adubar o solo porque a gente precisa estimular para que esta planta cresça e faça rompimentos necessários. Vai ser ruim ficar sozinha, mas agora sozinha eu não estou colocando minha vida em risco. Porque o marido que me trai e que age dessa forma e que fala isso, é bem provável que não está nem aí para a minha saúde. Daqui a pouco estou eu com AIDS. E aí eu vou dizer o que foi o meu marido que me passou, então fui eu que era suicida, porque eu sabia onde estava e não consegui usar da minha energia para fazer o rompimento necessário. Vocês conseguem entender que em alguns momentos a gente precisa podar, em outros momentos a gente põe um cercadinho para se proteger, em outros momentos a gente precisa estimular, porque somente através desta raiva nós conseguimos ter uma atuação vigorosa. Muitas pessoas não conseguem se separar se não tiver com raiva. Só que o problema é que a raiva ganhou tanto espaço que daí se separa de maneira equivocada. Não conseguiu parar na hora que devia de parar e dizer, olha, eu estou vendo que daqui para frente a coisa vai só desandar, é melhor a gente ficar por aqui, eu ainda te respeito, você me respeita, há consideração, talvez a gente possa manter uma amizade daqui para frente, mas se a gente continuar, eu estou sentindo que eu não vou dar conta. Porque eu estou me sentindo humilhado em alguns momentos, eu estou me sentindo extremamente desvalorizado e não consigo administrar esses sentimentos. Aqui a gente consegue terminar bem. Porque veio de uma encarnação para se ajustar. Além de não ajustar, ainda vai guardar mais mágoa? Meu Deus, o que vai fazer, né? Então vocês entendem que nem sempre a gente vai falar do conter. Às vezes a gente precisa estimular essa energia, porque através dela é que nós vamos tomar posturas em algumas relações que vão nos permitir fazer rompimentos necessários. Romper não é um problema. O problema é quando nós rompemos em decorrência de um ego ferido. Esse é o problema. Quando vem o reizinho dizendo, eu não admito, eu não aceito que o meu marido saia para ter com os amigos e jantar uma noite por semana fora. Eu não admito. Opa, pera lá. É possível de conversar. É possível de acertarmos os espaços, de se respeitar frente às diferenças. Toda vez que nós impulsionamos em decorrência deste ego adoecido, no sentido de se colocar no centro, de se achar melhor, de que o mundo tem que ser do seu jeito, como gosta, esta raiva precisa ser podada. Mas quando ela é em decorrência
desta necessidade de fazer transformações fora, ela precisa ser alimentada. Consegue entender como é delicado? Às vezes a gente vai estar alimentando o que devia de ser podado. E às vezes a gente vai estar podando o que devia de ser alimentado. E para piorar ainda, tem uma quarta alternativa. Às vezes a gente precisa mudar a planta de lugar. Queimamos quando a temperatura vai além de nossas possibilidades. Precisamos mudar de lugar para encarar as situações por um ângulo menos egocentrado. Precisamos adentrar um estado de menos luminosidade, descobrindo os benefícios da sombra, permitindo-nos rever posicionamentos e ações. É quando nós identificamos uma situação da vida, ela de alguma maneira fere ao nosso bem-estar, mas nós precisamos aprender algo com aquilo. Porque a vida vai nos apresentar dores, e muitas dores. E não ache que é possível a gente se libertar de todas, se proteger de todas ou romper com as pessoas que nos fazem experimentar essas dores. Às vezes, a gente vai precisar suportar. E o máximo que a gente pode fazer é mudar de lugar para enxergar por um outro ângulo. Porque mesmo doendo, tem algo a aprender. Naquela relação, mesmo doendo, porque o meu marido ou a minha esposa não é como eu queria, está muito longe de ser o príncipe encantado que eu queria, eu reconheço que estar ali pode ser transformador para mim. Porque a partir disso eu vou me tornar mais compreensivo, ou vou me tornar mais tolerante, vou aprender a respeitar as diferenças, e então eu vou me dobrando àquela experiência, porque eu identifico que mesmo doendo, eu preciso daquilo para me transformar. Porque se a vida fizer tudo ao nosso gosto, a gente não vai fazer as grandes transformações. Nós fazemos as transformações simplórias, superficiais. Então existem situações onde a gente não muda nada lá fora, onde a gente não poda, onde não irriga, não faz nada, mas precisa encarar por um outro ângulo, que não é este ângulo do ego, é o ângulo do aprendizado. Eu estou num casamento que não me satisfaz, ou eu estou num trabalho que não me satisfaz, ou eu tenho um amigo que não é a pessoa melhor com quem eu queria conviver, ou eu vejo os meus filhos, eles não são aquilo que eu queria ser, eu vejo um monte de coisas que me constrangem, que me doem, mas eu vou me permitir experienciá-las, porque eu estou olhando pelo ângulo do aprendizado. Eu vou me transformar se eu suportá-las. Eu vou me transformar se eu conseguir identificar o que eu preciso aprender com aquela situação. Estas são as mais legais. E depois, presta atenção, depois que a gente vai aprendendo esta linha, a maioria das experiências, elas se tornam possibilidade de transformação. Para não dizer todas. Porque existem pessoas cruéis à nossa volta. Existem pessoas sádicas à nossa volta. E o melhor que a gente tem a fazer é se proteger dessas pessoas. Mas a gente vai descobrir que na diferença, na divergência, no problema ou no confronto, sempre há uma oportunidade de aprendizado. Quando nós não suportamos, ao invés de se magoar mais ou de se ressentir mais, é melhor se afastar. Porque não vai se transformar e ainda vai acumular mágoas e ressentimentos. É melhor se afastar. Existem momentos onde a gente sabe que aquilo é uma forma de aprendizado, mas a gente olha para dentro e vê que não está dando conta. Que a gente vai sucumbir, que a gente vai explodir com o outro, que vai tratar mal, que está guardando ressentimento ou que vai deprimir. E o melhor que a gente faz é dizer, para um pouco, porque aqui eu já não estou aguentando. A gente respira, reflete, busca terapia, aprende a rezar mais, a meditar mais, se fortalece e volta para o desafio. Às vezes a gente precisa tirar um mês de férias, sair e esquecer de todo mundo. E no mês de férias fazer uma viagem para dentro de nós, aprender a se fortalecer para administrar as experiências da vida, porque se a gente enfrentá-las, vai ser bom, a gente vai ter um aprendizado. Às vezes a gente não dá conta, e antes de sucumbir,
é melhor se afastar. Mas o que eu queria, e eu acho que vocês estão entendendo a minha dificuldade de falar de tudo isso, porque olha como é tênue. Não existe como o mar não dizer até onde cada um de vocês suporta. É muito particular. Às vezes fez parte do planejamento reencarnatório aquele casamento, mas eu não estou dando conta. E eu preciso de um tempo, eu preciso de um respiro, eu preciso mudar essa situação, porque senão eu vou sucumbir. E Deus nos dará quantas oportunidades a gente precisar, porque o objetivo da encarnação é evolução. Então, se eu fico no casamento, mas guardo mais mágoa, eu não estou evoluindo. Foi-se embora o planejamento reencarnatório. Ou às vezes eu me afasto de uma amizade, de uma relação, de um filho, porque é demais às vezes se relacionar com alguns filhos, e isso está sendo saudável, isso está sendo benéfico. A única pessoa que pode dar esta medida é eu mesmo. E o único que vai conseguir identificar quando é um orgulho ferido, quando é um bem-estar prejudicado, um ego ofendido, é o próprio sujeito. A questão é, não queira ser mais nobre do que você é. Não queira se mostrar mais evoluído do que a tua alma comporta. Porque se você fizer isso, sabe como o elástico que vai aguentando e chega uma hora que ele esgaça, e quando esgaça não volta mais. Quando a gente faz isso numa relação, poderia manter aquela amizade numa certa distância, se vendo uma vez por mês, mas a gente continua ali todo dia, vai almoçar junto, colega, sendo maltratado e se ofendendo, até que chega uma hora que a gente não suporta mais a pessoa e não quer mais olhar para a cara daquela pessoa. Quando o sujo não suporta, é sinal de que a gente já deveria ter percebido há muito tempo atrás, feito rompimentos que não teve maturidade para fazer, para continuar bem. A grande maioria dos casamentos que vocês viram, eles terminaram bem ou conflitado? A grande maioria terminou conflitado. É sinal de que os indivíduos não tiveram maturidade suficiente para perceber o que estava acontecendo dentro de si. Tinha passado da medida e não soube se respeitar. E aí, desta maneira, acaba se machucando mais, achando que vai ser alçado aos céus, e não vai. Para a gente terminar, eu fiz uma relação daí com os cactos, e não tive tempo de ir costurando tudo com os cactos, mas da mesma forma como o medo a gente relacionou com aquela coroa de espinhos, lembra? Coroa de Cristo. A gente pode relacionar a raiva com os cactos. Os cactos, eles são plantas espinhentas que crescem em situações adversas, sobrevivendo a ambientes extremamente quentes ou áridos. Suas folhas, olha que interessante, suas folhas transformaram-se em espinhos para evitar a perda de água pela transpiração. Esta forma de sobrevivência em meio à aridez é característica também da raiva, que surge como tentativa de lidar com o que interpreta como hostilidade. Como os cactos, o sujeito com raiva, embora ostente espinhos e aparência de secura, traz um interior suculento. Sua atitude raivosa aparece como a única alternativa que encontrou para se defender, mas de uma maneira inadequada. Essa frase aqui eu queria aproveitar, eu tinha algumas coisas mais para falar, mas vamos ficar com essa frase para a gente concluir por causa do nosso horário. Eu queria pegar essa frase para a gente concluir, porque a gente faz a interpretação de que as coisas são hostilidades. E o maior ou mais eficaz forma, a mais eficaz forma de lidarmos com a maioria das raivas que nós temos é perceber que o mundo não é hostil como a gente acha. O indivíduo raivoso interpreta quase tudo como hostilidade. Como eu dizia, do filho, do marido, do trânsito, da mulher, do trabalho, como se o mundo estivesse contra nós. O mundo não está contra nós. Se o mundo é criado por Deus, se Deus está presente em tudo, e se Ele é justo e bom, as experiências que a vida me apresenta, elas têm um sentido de transformação. Sou eu que interpreto como hostilidade por ser egocêntrico.
Se nós aprendermos, ao invés de olharmos para a vida como hostil, olharmos para as experiências da vida como uma possibilidade de aprendizado, o mundo se torna um lugar muito melhor para a gente habitar. As pessoas que não fazem do jeito que a gente quer, como a gente quer, o marido ou a esposa que não são como nós queremos, os nossos filhos, quando a gente se desilude que eles vão crescendo, quando o trabalho não nos reconhece como a gente acha que deveria reconhecer, o trânsito, as amizades e tudo que a vida nos apresenta. Quando nós reconhecermos nestas interações infinitas que a vida nos apresenta, possibilidade de aprendizado, quando não sentirmos o mundo como hostil, mas o mundo como um constante convite para a nossa transformação, nós não sentiremos tanta raiva. A raiva, na maioria das vezes, vem desta interpretação equivocada que a gente faz por nos colocarmos no centro de tudo. Na medida que eu descubro que não estou no centro, que as coisas e o mundo não estão aí para me servir ou me atender, que eu sou um espírito comprometido com o passado e que veio para a Terra com o objetivo de aprendizado, de crescimento e de transformação, até o simples elevador que demora a chegar, eu posso reconhecer nessa experiência a possibilidade de aprendizado. Do simples elevador até os maiores conflitos que a vida pode nos apresentar. Isso depende de quem? De mim mesmo. Dos óculos que eu tenho, de hostilidade. Mas Deus não é um Deus vingador, não é um cretino, não é sádico para se satisfazer com as nossas dores e com o mal-estar. Deus é um Pai de amor, de justiça e de bondade. Então tudo que Ele nos oferecer vai ser para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento. Depende de mim compreender isso como um convite para a transformação ou interpretar como um confronto a adentrar a guerra e me perder na minha própria raiva. Esta é uma questão pessoal que ninguém pode dar de resposta para nós. Não se esqueçam então que o nosso próximo encontro é 8 de julho. Nós vamos falar sobre tristeza. Então já venham lá com aquelas respostinhas, porque a gente não vai ter muito tempo, sobre a tristeza. Dia 5 de agosto a gente vai falar sobre depressão e suicídio. 2 de setembro, alegria. E 23 de setembro, equilíbrio do ego e encerramento do nosso trabalho. Então nós já passamos... Já passamos da metade. Lembra que eu tinha primeiro passado a data para vocês de 30 de setembro, mas em decorrência de alguns outros compromissos, a melhor forma de acomodar todas as datas ficou 23 de setembro. E aí terminando, vocês já vão ganhar o certificado de almas equilibradas e já vale 5 pontos para a entrada na regeneração. Boa noite para vocês, bom final de semana. Vamos